Antes da colonização do Brasil, antes mesmo de Jesus Cristo, Salomão mandou uma expedição aqui no Brasil para buscar madeira e para buscar ouro e pedras preciosas. Aí o que aconteceu? Salomão, os homens que vieram, eles gostaram tanto daqui, é uma terra muito rica, então aí eles deram o nome disso daqui de Nova Canaã, Novo Israel. Só que daí eles quiseram ocultar isso para o resto do mundo não ficar sabendo. E voltaram para falar com o rei. Então aí eles deram o nome é Israel, certo? Mas daí eles disfarçaram o nome e deram o nome eles pensavam que isso aqui era uma ilha, então a ilha é Brasil. Certo? E essa palavra Brasil, ela é derivada de uma outra palavra judaica, Barzeu. Barzeu, no hebraico, é ferro. E tinha uma madeira aqui que era dura como ferro e vermelha. E eles começaram a levar essa madeira judaica. Era o nome do pau-brasil, era madeira judaica. E eles levaram isso para lá. E lá em Israel eles deram um outro nome para ela. Madeira, ferro, Barzeu. Fizeram. Aí a intenção de Salomão era voltar aqui e colonizar e transformar isso aqui numa colônia. Por que ele não fez isso? Do reino de Salomão. Uma parte do reino de Salomão voltaria aqui e tomaria posse. Aí, por que eles não fizeram isso? Por causa da divisão. Logo Salomão morreu, e a divisão do reino, vieram guerras, e aí os reis viraram. E esse segredo, ele foi abafado. Foi abafado. E aí o que aconteceu? Os homens que ficaram aqui, esperando eles voltarem, que nunca mais voltaram, cruzaram com as Índias e geraram tribos. E aí que eu falei para você, quando o padre chegou aqui e viu o povo falando, eu falei, eu conheço essa língua aí. E viu os caras tomando banho, e viu eles fazendo certos rituais, eu já vi isso. E os índios, essa tribo de índios se comportava igual os judeus. Então essa tribo de índio, ela é descendente de judeus da época de Salomão. Aí quando começou a colonização, quando Maurício de Nassau, que é holandês, que veio para o Brasil a serviço da Companhia das Índias, ele comercializava as coisas, levava a mercadoria daqui. Uma das mercadorias mais valiosas na época era o açúcar e o pau-brasil. Por que deram esse nome, pau-brasil? Porque ela era chamada de madeira judaica, porque era por causa da dureza dos judeus de aguentar e subsistir a qualquer prova. Aí também deram o nome de pau-ferro, porque barzeu no hebraico é ferro. E aí o português não conseguia falar barzeu igual o judeu, falou pau-brasil. Pau-brasil. E aí o nome Brasil estava escondido, o nome de Israel estava escondido aqui. Então é só fazer aquela mágica, ó, o I para cá, o S para cá, o R para cá, o A para cá, apaga e vira o E e traz o L para cá. Então, Israel, Brasil, Israel. E aí, simplesmente, eles esconderam os nomes. Assim como eles se escondiam aqui no Brasil com nomes trocados. Machado, Oliveira, Santos,
Coelho. Por isso que fala que é assim no Santos, O qual Flores, Flores também. Quem assina o Santos Oliveira. Quem assina esses nomes aí, Evangelistas. são talvez, possivelmente, descendentes destes judeus que chegaram aqui e disfarçaram nomes deles, porque eles fugiam de quem? Fugiam da Inquisição Espanhola, porque no ano de 1492, a rainha da Espanha mandou limpar a Espanha, mandou expulsar todos os judeus da Espanha, e depois veio Portugal, e também a França, e aí a maioria deles correram para a Holanda. A Holanda estava invadindo o Brasil, e aí eles vieram com Maurício de Nassau, o Brasil. Ou seja, o Brasil, o Israel, eles, a nova Canaã, que eles chamavam isso aqui de... E aí, qual que era a intenção deles? Se estabelecerem aqui. Tanto é que a primeira sinagoga judaica no Brasil é lá em Olinda, Pernambuco. E ali, aí quando a Igreja Católica começa a ver isso, o que eles fazem? Expulsam os judeus de novo. Expulsam os judeus e determina a exterminação dos índios, porque os índios são uma parte. Entende? Parece teoria da conspiração, uma coisa muito louca, mas é só você pesquisar em sites especializados sobre isso, sobre a história. Não é site de história normal, não. Pesquisa lá, ensinando de Sião, alguma coisa assim Porque a gente sabe que a história do Brasil é uma mentira, né? São os judeus, porque essa história que a gente aprende, que a gente aprende na escola, ela é uma mentira. Essa história que a gente aprende na escola é uma história que tenta abafar os milhões e milhões e milhões que durante 150 anos a coroa portuguesa levou embora daqui e exterminou quase completamente. Eram 3 milhões a população do Brasil naquela época, de índios. 3 milhões. 3 milhões. E vieram 100 mil portugueses só para cá. Vieram apenas 100 mil portugueses. E no meio desses vieram judeus e tentaram estabelecer uma colônia próspera aqui. Não puderam. Para onde eles foram? Nova York. E aí eles fundaram a cidade de Nova York, a ilha de Manhattan, a potência mundial. Amém? Amém. Vamos fechar. Sabe o que eu